Muito bem, hoje estamos aqui para conversar com uma pessoa que nasceu no dia 16 de dezembro de 1973, na cidade de Cruzeiro, em São Paulo. É um ex-árbitro de futebol pela FIFA e também atualmente trabalha como comentarista de arbitragem na TV Globo. Hoje vamos bater um papo aqui com o Paulo César de Oliveira. E aí, PC, de boa? Fala, Miguel. Tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz. E você, como você está? Tudo certinho. Queria começar agradecendo, então, pela sua presença aqui, por estar dando essa entrevista pra gente. Eu que agradeço o convite, né? O Júlio César falou comigo desse trabalho de ciências que vocês realizam todos os meses. Eu achei muito interessante essa ideia, né, do jornal, o envolvimento de toda a turma. É realmente uma ideia muito interessante. Eu estou à disposição de vocês e eu que agradeço o convite. Obrigado, então. Vamos começar falando um pouco da sua carreira, né, de arbitragem. E eu gostaria de saber, primeiramente, onde você começou essa sua jornada de arbitragem, né? Se você começou apitando num campeonato, assim, o famoso de várzea, ou num campeonato municipal, um amistoso entre equipes, como foi? Eu comecei a minha carreira na arbitragem em 1991. Nesse ano eu completei 30 anos, né, de carreira. Comecei apitando aí na nossa cidade, em Cruzeiro, lá no campo do Nacional. Eu participava de uma associação de clubes independentes de futebol infantil e jogava, na realidade, né? Muito mal, por sinal, né? Eu jogava no time do professor Laércio Ramos e num final de semana e a nossa associação tinha apenas dois árbitros, o Luiz Carlos e o Everson. E num final de semana nós realizamos um campeonato intermunicipal. Recebemos várias equipes, né, do Vale do Paraíba, do Sul Fluminense. Na verdade, o campeonato foi interestadual, porque nós recebemos equipes do Rio de Janeiro, do Sul Fluminense e também do Sul de Minas. E aí, como a gente queria ter uma organização melhor nesse campeonato, eles me convidaram para compor o trio de arbitragem e eu aceitei. Eu me lembro que até conversei com o professor Laércio e falei, olha, eu nunca apitei na minha vida, mas eu vou colaborar. Eu já tinha uma bermuda preta, tinha meia preta. O professor Laércio Rodrigues Ramos me emprestou uma camisa polo preta e eu fui atuar. Foi em julho de 91 e de lá para cá eu nunca mais deixei de apitar. Ainda por um tempo eu apitava os jogos de dentinho, dente de leite, jogava na categoria juvenil, mas logo assim na sequência eu comecei a me dedicar só à arbitragem. E graças a Deus já estou há 30 anos nessa caminhada. Nesses campeonatos, assim, mais municipais, interregional, assim, costuma sair bastante confusão entre os jogadores? Sim, bastante, né? No começo era tranquilo porque eu estava mais nas categorias de base, né? Dente de leite, dentão, infantil, juvenil. Os maiores problemas eram com os pais dos atletas, né? Que ficavam no alambrado, xingando bastante o árbitro. Olha, você marcou essa falta no meu filho. Isso é injustiça, né? Os jogadores não davam muito trabalho, não. Difícil era administrar a reação dos pais. Mas em 92 eu já comecei a apitar na Liga de Futebol Amador aí em Cruzeiro, o Campeonato Amador, o Campeonato de Veteranos, o Campeonato Rural. Comecei a fazer parte também do quadro de árbitros da Liga de São Lourenço e de Caxambu. Aos domingos eu apitava no sul de Minas, e aí sim passei por algumas situações assim difíceis, porque no Campeonato Amador, Campeonato Rural, você apita em campos abertos, sem policiamento, e realmente tinha um risco muito grande. Cheguei a ser agredido algumas vezes, mas sempre me mantive firme ali na minha posição, né, em busca do meu sonho, e nunca desisti da profissão. Esses árbitros, assim, que começam, né, no interior, depois vão subindo, assim, né, os quadros, eles começam a passar por experiências, por exemplo, de falta de policiamento para um policiamento muito bem feito, né? Então, você vai crescendo, assim, no quadro e vai garantindo mais sua autossegurança. Exatamente isso. Eu, como tive toda a minha base, né, no futebol amador, campeonato rural, quando eu fui fazer o curso na Federação Paulista, em 1994, eu ingressei na Escola de Árbitros do mês de janeiro. Meu curso, antigamente o curso tinha apenas 6 meses de duração, e quando chegou no segundo semestre de 94, eu já comecei a apitar o Campeonato Paulista
infantil, juvenil, juniores. E aí eu costumo brincar que era uma maravilha, né? Eu que já tinha passado por maus bocados na várzea, campo aberto, agressão, quando eu chegava para apitar nos CTs, né? Nos centros de treinamentos das equipes, com toda aquela estrutura, aquele gramado verdinho, né? Deixei de apitar, parei de apitar no terrão, comecei a apitar naqueles estádios assim, com bastante estrutura, com um vestiário adequado, com policiamento. Aí realmente a missão ficou mais tranquila, mas eu sou sempre muito grato a experiência que eu tive no futebol amador. Isso me fez amadurecer, e quando eu cheguei para apitar o Campeonato Paulista nas categorias de base, eu tive assim até uma certa facilidade, me destaquei em relação aos meus companheiros de turma, e graças a Deus acabei tendo uma ascensão rápida. Comecei nas categorias de base em 94, 95 já trabalhei na Copa São Paulo, e em 1996 já fui direto para o profissional, comecei a apitar o Campeonato Paulista da Série A13, entrei no quadro da CBF, e em 97 já estava na primeira divisão do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro também. Mas toda essa experiência do futebol amador, da várzea, me ajudou bastante. Qual que foi a primeira partida que você apitou no A3? Na Série A3, a minha estreia foi em Mogi das Cruzes. Eu fiz a União de Mogi e Nacional da capital. Um jogo assim muito difícil, eu me lembro, foi num domingo à tarde, e um jogo assim muito pegado, o time de Mogi fazendo muita pressão, era muito novo, né? Tava com 22 anos, aquela cara assim de menino, aparentava até ter menos idade. E eu era, nas competições, assim, sempre mais novo do que os jogadores, né? Com aquele bem magrinho, assim. Então, os jogadores me olhavam, assim, não acreditavam muito. E aí eu tinha que me impor. A minha carreira sempre foi marcada muito por essa questão da imposição, da questão de cuidar da disciplina. Eu sempre fui um árbitro muito rigoroso, muito disciplinador. E até tinha que me impor, fazer uma cara feia ali, né? Para poder me impor perante aqueles jogadores. Me lembro que foi um jogo muito difícil, com expulsão. Expulsei um jogador do Mogi no final do primeiro tempo. Quando chegou no intervalo, o treinador entrou em campo, o massagista entrou em campo para me pressionar. Eu expulsei o massagista, adverti o treinador. Foi um jogo duríssimo, terminou empatado, 2-2, mas eu tive uma nota muito boa, porque o observador, em todos os jogos que nós trabalhamos, sempre que nós trabalhávamos, sempre tinha um observador, normalmente um ex-árbitro, que vai para avaliar o trabalho, para dar nota, para orientar depois do jogo. E eu tive uma nota excelente, porque ele gostou da coragem, assim, da maneira como eu conduzi aquele jogo. E, por exemplo, quando um árbitro está no quadro da Federação Paulista de Futebol e sobe, né, para o quadro da CBF, tem como você, por exemplo, perder o cargo o quadro da CBF e passar a apitar de novo só jogos da federação? Sim, porque na arbitragem você tem a relação que é formada da CBF todos os anos. Então, quando você ingressa no quadro nacional, aquela sua promoção ela é válida do começo de janeiro, né, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, ou seja, todos os anos você tem que se dedicar muito para ser aprovado nas avaliações físicas, nas avaliações teóricas, e ter sempre bom desempenho nas suas atuações, né? Você é observado em todos os jogos, em todas as avaliações, em todas as atividades que a CBF realiza. Você recebe nota, tem sempre ali o assessor, né, o observador de arbitragem que faz a sua nota, faz o relatório do jogo. Então você tem que estar sempre mantendo um bom nível para se manter no quadro. Eu, graças a Deus, entrei em 1996, consegui permanecer durante toda a minha carreira, e ainda fui, né, premiado e consegui chegar no quadro da FIFA em 1999, que é assim, você começa na federação do seu estado. Eu comecei na Federação Paulista, e aí depois a Federação Paulista ela indica alguns árbitros para relação nacional, para o quadro nacional da CBF, e a CBF todos os anos indica os árbitros que vão pertencer ao quadro da FIFA, ao quadro internacional, para apitar as competições de Libertadores, Copa Sul-Americana, eliminatórios, campeonatos mundiais, as competições organizadas pela FIFA. Eu fui indicado em 1999, para os padrões daquela época, realmente uma indicação muito rápida, porque eu comecei
na federação em 94, 96 no quadro nacional, 97 na primeira divisão e depois, em 99, já cheguei no quadro da FIFA e permaneci no quadro internacional até 2014, ou seja, durante 16 temporadas eu tive essa indicação, até 2014, quando eu recebi o convite da TV Globo para fazer parte do quadro de comentaristas. E por que, né, como todo amante de futebol, você preferiu tomar o caminho da arbitragem e não ser um jogador de futebol? Então, eu quando era criança, eu sonhava em ser jogador de futebol, eu sonhava em ser professor de matemática também, eu sempre gostei muito de matemática, dei aula particular durante muitos anos, fiz o curso do Senai em São José dos Campos, né, em 1988, na minha adolescência, num convênio aí com a nossa empresa aí, né, antigamente era chamada FNV, Fábrica Nacional de Vagões, né, e fiz o curso no Senai, voltei, trabalhei na fábrica em Cruzeiro até 91, e aí quando eu saí da fábrica, eu disputava os campeonatos amadores em Cruzeiro, tinha aquele sonho de tentar ser um jogador profissional, mas eu não tinha muita habilidade, eu não jogava muito bem, era um jogador muito esforçado, mas não jogava tão bem. E quando eu recebi o convite para poder apitar aquele campeonato que eu citei, né, no começo da nossa conversa lá pela nossa associação, eu senti uma identificação muito grande com a função e ainda eu era remunerado, recebia minhas taxas ali, né, que me ajudava muito, ajudava a compor meu orçamento ali para poder ajudar, né, em casa, ajudar minha mãe. E aí eu pensei bem, poxa, eu tô jogando, jogo mal, fico no banco. E na arbitragem eu apito e ganho um dinheirinho ainda, que me ajuda, né, no meu sustento, no sustento da minha família, ajudava bastante a minha mãe, para esse caminho que eu vou seguir. E comecei a me dedicar. Muitos falam assim, o PC, né, o Paulinho, comecei a chamar de PC agora aqui na TV Globo, mas quando apitava era o Paulinho, o Paulo César, tem dom, tem talento. Mas graças a Deus, realmente, Deus me concedeu assim o dom, mas a gente não vive só do dom, é necessário muito esforço, muita disciplina, muito treinamento. Então, como eu me dedicava muito, aliado, graças a Deus, ao talento que eu tinha, aí tive uma carreira muito legal e eu acho que eu fiz a melhor escolha. Eu, como jogador, certamente não teria me profissionalizado, porque era perna de pau. E também é engraçado de ver que antes de se tornar árbitro, você às vezes pensa em seguir uma profissão que não tem nada a ver com futebol. Igual você falou, professor de matemática, não tem nada a ver com futebol. Então, como é que foi associar, tipo, querer ser professor de matemática e do nada ter um insight de tornar árbitro? E você sabe que essa questão de querer, né, seguir a carreira, né, na área das ciências exatas, eu fiz o Senai, aí ficava pensando, acho que eu vou fazer matemática, e quem sabe no futuro vou tentar fazer engenharia mecânica também. Eu sempre gostei muito de matemática, eu fui alfabetizado na minha casa, eu sou de uma família muito grande, a minha mãe teve 11 filhos, e naquela época a gente tinha o hábito de brincar de escola em casa. Então, com 3, 4 anos, a gente já brincava de escola em casa com os irmãos mais velhos, e eu me lembro que com 5 anos, antes mesmo de ir para a pré-escola, naquela época eu nem frequentei a pré-escola, eu entrei direto já na primeira série do antigo primário, né? Então, mas eu já fui alfabetizado, já sabia ler, já sabia escrever, já sabia fazer conta, porque brincava de escola na minha casa. E eu sempre me destaquei, né, em matemática, ajudava os meus amigos de turma. E durante um tempo, depois da minha adolescência, eu dava aula particular de matemática, que ajudava a compor o meu orçamento. Eu vou te falar, viu, Miguel? Já fiz de tudo que você possa imaginar. Trabalhei em várias áreas, né? Sempre no intuito assim, de poder ajudar a minha mãe, né? Não tinha essa coisa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Naquela época a gente já tinha permissão para trabalhar. Além da permissão, a gente também tinha a necessidade de trabalhar para poder ajudar em casa. E aí, durante muito tempo, eu dei aula particular de matemática. E assim, os meus alunos, 95% dos meus alunos, era de escola particular. E eu sempre estudei na escola pública. Eu fiz o meu primário na escola Professor Joaquim de Paula Guimarães, lá na Vila Crispim, a escola municipal.
Depois eu fiz o ginásio no Rodrigues Alves, né? A gente chamava de terceiro grupo. Concluí o ginásio em São José dos Campos, quando eu estava no Senai. E depois eu fiz o ensino médio, estudei 1 ano no Oswaldo Cruz e depois voltei para o Rodrigues Alves, onde eu concluí o ensino médio, né? Naquela época chamado colegial. E como os meus alunos eles estudavam em escolas particulares, normalmente eram matérias assim que eu nem sonhava, que eu nem tinha aprendido, né, no colégio público. Então, o que eu fazia? A pessoa me procurava, poxa, fiquei sabendo que você dá aula de matemática, você poderia me ajudar? Beleza, o que você está estudando? Estou estudando isso, me empresta seu livro. Eu pegava o livro e era autodidata mesmo, eu passava 2 dias ali estudando aquela matéria, uma matéria que eu não tinha aprendido na escola, porque a grade curricular da escola pública era sempre ali, aquela grade básica. Uhum. Então, aprendi ali, autodidata, passava 2 dias, ligava não, né? Ela não tinha telefone. Pegava a minha bike lá, ia na casa da pessoa que queria me contratar. Olha, já estou sabendo a matéria, vamos estudar. E aí dava aula. E assim, pelo incrível que pareça, eu falo assim que eu realizei alguns milagres que eu pegava, porque normalmente a pessoa quando vai procurar para fazer a aula particular é porque já tá daquele jeito, né? Uhum. Já tá deplorável a situação. Né? Já tá com a situação complicada, né? E aí eu realizei alguns milagres, eu brinco, né? Pegava ali aqueles alunos com aquelas notas vermelhas, sentava e dedicava e ensinava, e muitos alunos tinham dificuldade nas operações básicas mesmo, né? Então eu voltava lá para ensinar adição, subtração, multiplicação, divisão, ia no passo a passo, e graças a Deus meus alunos sempre assim conseguiam, né? Aquele objetivo de, sabe, se livrar da recuperação ali, de passar de ano, e aí comecei a fazer fama. Eu sempre então eu sonhava assim de ter um cursinho, assim, um espaço mesmo, né? Uma época eu falei para minha mãe que eu ia transformar a garagem da minha casa lá a gente não tinha carro mesmo, então eu ia transformar o espaço lá da garagem numa escola para poder atender mais alunos, porque eu atendia um aluno só por hora, e normalmente eu ia na casa desses alunos de bicicleta, né? Então eu marcava a aula ali das 3 às 4, aí depois eu dava aquele intervalinho, a aula seguinte era das 4h15 às 5h15, porque eu tinha aqueles 15 minutos para me deslocar de bike para chegar na casa dos alunos. E eu falei, poxa, se eu montar um espaço e durante eu ganhava lá, vamos supor, vou dar um chute, vai, R$15 a hora a aula. Pô, se eu conseguir dar aula para 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, já comecei a fazer conta, né? Poxa, eu vou ganhar uma grana. Mas aí, nesse meio do caminho, surgiu a arbitragem, né? E durante algum tempo eu ainda conciliava aula particular com a arbitragem. Como eu tive uma ascensão assim rápida na minha carreira, aquele sonho da matemática ficou de lado. Depois eu acabei fazendo educação física na ESEFIC, em Cruzeiro, né? Já até para servir mesmo de base, de ensinamento, de preparação para a minha carreira, me ajudou muito. Eu nunca exerci a função como professor de educação física, fiz a faculdade mais para ter conhecimento mesmo de preparação física, de fisiologia, isso me ajudou muito, né, durante a minha carreira, mas ficou aquela pontinha, aquele sonho ali de poder cursar matemática e ser professor, mas assim, né, quem sabe, né? Quem sabe lá no futuro eu ainda posso pensar nessa possibilidade. E aí apareceu a arbitragem aí na sua vida, você teve ascensão assim muito rápida. Queria saber qual foi a partida mais difícil assim para você apitar, uma partida assim que teve polêmica, confusão, deu o que falar. Olha, polêmica foram várias, né? Mas assim, um jogo que marcou muito a minha carreira foi a final do Campeonato Paulista de 1999 entre Corinthians e Palmeiras, aquele famoso jogo com o Edilson, quando o Corinthians virou o placar, começou a fazer aquela embaixadinha na beira do gramado, e aí o Júnior, lateral esquerdo, foi para cima dele, o Paulo Nunes, que hoje é meu companheiro aqui no Sport TV, na TV Globo, né, tava jogando aquele jogo, foi para cima do Edilson, virou aquela pancadaria, e aí eu encerrei o jogo aos 28 minutos do segundo tempo. Infelizmente, o Campeonato Paulista de 99, que era o Campeonato da Paz, né, porque a gente vivia momentos assim de muita briga entre torcidas organizadas, então o slogan do Paulistão 99 era o Campeonato da Paz, acabou terminando naquela pancadaria, naquela briga,
Assim, lógico que a gente não teve culpa, tentamos de todas as formas ainda uma maneira de tentar encerrar aquele jogo, mas não deu. Mas foi um jogo que ficou muito marcado, um jogo que sempre quando tem Corinthians e Palmeiras, o pessoal da imprensa me procura, já gravei muitas reportagens, né, a respeito desse jogo, inclusive há 2 anos eu fiz uma com o Edilson e o Paulo Nunes, juntamos os dois ali, porque naquele dia, como saiu a briga, eu não consegui nem mostrar o cartão para eles, porque já virou aquele conflito generalizado. E nessa matéria que nós gravamos para o Esporte Espetacular, eu levei meu cartão vermelho, meti o vermelho na cara dos dois, né? Falei, aqui, ó, quando eu tinha conseguido em 99, estou conseguindo agora, né? Mas foi um jogo realmente que, infelizmente, né, por esse lado, né, de todo o tumulto generalizado, ficou muito marcado. Quando você vai apitar jogos de times, assim, grandes, né, como você acabou de citar, Corinthians e Palmeiras, você recebe alguma instrução da equipe da federação? Por exemplo, cuidado com esse jogador aqui que ele é mais explosivo, tenta controlar ele. Vocês recebem esse tipo de dica? Então, você sabe que a maneira de se preparar para o jogo mudou bastante no decorrer dos anos. Quando eu comecei a minha carreira, os instrutores mais antigos falavam assim, olha, você não tem que acompanhar o noticiário, tem que ficar distante da polêmica, não pode ficar acompanhando ali aquelas polêmicas, né, durante a semana. Olha, vai ter o clássico, vai ter a confusão, vai ter briga, tal jogador tá pendurado, se tomar o amarelo vai ficar fora da final. Os instrutores antigos falavam que quanto mais você acompanhava esse noticiário, poderia influenciar a sua decisão durante o jogo. E mais no decorrer da carreira, já para o meu fim de carreira em 2014 e atualmente, muito mais ainda, muito pelo contrário, os árbitros são orientados a ter o conhecimento dos times que ele vai atuar, a parte tática, de que maneira as equipes jogam, quais são os jogadores que são mais problemáticos, né, que são mais explosivos, qual o comportamento do treinador, como é que é a estrutura do estádio. Então, é aquilo, né? Como você vai para uma guerra, entre aspas, você tem que estar sempre preparado para saber quais são as situações que você vai enfrentar, né? Então, hoje esse trabalho é muito levado a sério, assim, por parte dos árbitros. Tem que ter o conhecimento das regras, né? O conhecimento técnico, mas tem que ter o entendimento, o conhecimento do futebol também, a característica dos jogadores. Isso ajuda bastante na preparação. Esses jogadores, até que você citou, o Paulo Nunes e o Edilson, que antigamente gostavam de fazer graça. Sim, eu já vi vários vídeos, inclusive esse da final, que o Edilson começa a fazer embaixadinho, o Paulo Nunes chega querendo armar soco e vira aquela confusão toda. Tem que saber controlar, sim, os jogadores, se vai ver que vai arranjar alguma confusão, dar uma segurada. Os assistentes de arbitragem também ajudam isso. Ajudam bastante e, na verdade, você sempre fica com aquela responsabilidade, porque quando o árbitro vai apitar um jogo e a gente brinca, né, vai com o livro de regras debaixo do braço para aplicar mesmo todas as regras, o jogo não termina. Então sempre tem que haver um equilíbrio ali entre você não estragar o espetáculo, porque o torcedor ele vai para o campo para ver esses grandes jogadores, né, para ver, para curtir o espetáculo, né? O árbitro ele não pode ser o protagonista, aquele cara que aparece muito pelo contrário, ele tem que ser o cara que conduz o jogo, que apita com imparcialidade, com bom senso, com tranquilidade. Então sempre você tem que buscar o equilíbrio ali entre não estragar o espetáculo, mas ao mesmo tempo manter a disciplina, né? Então você tem que ter o conhecimento desses jogadores e num trabalho que é uma coisa que a gente chama de arbitragem preventiva. Quando você percebe que o jogador pode dar problema ou que ele está criando confusão, você tem que falar. O árbitro tem várias ferramentas que ele pode usar durante o jogo, não só o cartão, não só a expulsão dos jogadores. Ele tem que falar, ele tem que se fazer presente, tem que apitar em cima. Eu costumo dizer assim que uma das minhas características era sempre estar em cima da jogada. Porque quando ocorre uma falta, tem uma disputa mais dura, principalmente com esses jogadores mais explosivos, você apita. Quando o cara vira para reclamar, você está ali do lado e aponta, né? Falta para lá com aquela... E eu ficava sempre com aquela expressão muito firme, assim, muito séria, né? Então o jogador, quando pensava em reclamar, você estava ali do lado. E várias vezes eu, muito próximo das jogadas, às vezes apitava uma falta de maneira equivocada e ninguém reclamava. Por quê? Porque eu estava em cima da jogada.
E outras situações eu apitava corretamente, mas eu estava distante, estava lá no meio do campo. Aí o cara reclamava. Então, assim, o segredo de uma boa arbitragem é você estar em cima do lance, bem concentrado mesmo, e usar essas ferramentas da arbitragem preventiva, que é a proximidade, que é o diálogo com os jogadores, o olhar, o apito mais forte, a chamada de atenção. E se tudo isso não resolver, aí sim você usa o cartão. Mas sempre é uma responsabilidade muito grande, principalmente quando você vai atuar em grandes jogos. E agora, mudando um pouco de assunto, como é que é para você, por exemplo, agora trabalhar na televisão, que você tem acesso a mais câmeras, você tem ali uma visão de jogo que eu acho que é diferente da que você tá no campo, literalmente. Você tem mais câmeras, mais ângulos para analisar, você pode pedir um replay. Como que é para você ter mais esse acesso? Então, eu tive esse momento de transição de carreira em 2014. Eu recebi um convite da TV Globo para trabalhar como comentarista na Copa do Mundo de 2014, que foi aqui no Brasil, e era um convite ali pontual, só para a Copa do Mundo. E aí eu negociei com a emissora, falei, não, eu já estou com a minha carreira, sou do quadro da FIFA, eu tinha idade naquela época para apitar até 2018, né? Hoje até poderia estender a carreira, porque a CBF aumentou o limite de idade. Hoje o árbitro pode apitar até 50 anos e como VAR até 55. Acho que eu estaria em atividade ainda se não tivesse nenhum tipo de lesão grave, conseguisse manter o meu nível de atuação, acho que eu estaria em atividade ainda. E aí eu negociei com a emissora e falei, não, eu só para um mês de trabalho, eu agradeço, eu acho que seria muito legal fazer a cobertura da Copa do Mundo, mas de certa forma até antiético, né? Pô, um dia eu tô ali comentando a arbitragem, no outro dia eu volto a apitar. Não, se eu receber um convite tem que ser uma coisa para ter uma sequência mesmo. E graças a Deus eu recebi uma boa proposta de trabalho e já estou na emissora há 7 anos, né? E passei por esse período de adaptação, porque apesar da gente estar analisando a arbitragem, eu continuo estudando muitas regras, acompanhando tudo que acontece na arbitragem, mas é muito diferente você apitar um jogo e comentar, é muito diferente. E o que eu procuro fazer no meu trabalho? Primeiro, ter o maior senso de justiça possível, né? De ter muito bom senso, né? Muito equilíbrio, costumo dizer assim, que eu sempre peço a Deus para ter muito equilíbrio, muito bom senso, me fugiu a palavra, daqui a pouco eu vou lembrar, para poder analisar o trabalho de um árbitro, porque nós somos formadores de opinião, então a gente tem que ter sempre muito respeito, porque quando eu apitava e eu recebia crítica construtiva, olha, hoje o Paulo César não apitou bem, o Paulo César apitou mal, não marcou um pênalti, estava mal colocado. Quando era uma crítica construtiva, eu procurava absorver aquilo, ficava triste, logicamente, porque ninguém gosta de errar, ninguém gosta de apitar mal, mas eu procurava absorver aquela crítica e usava para poder melhorar o meu trabalho. Mas muitas vezes eu fui criticado injustamente, muitas vezes as pessoas esqueceram do profissional e foram para o lado pessoal. Paulo César é mascarado, não apita nada, o que tá pensando que é mascarado. Nossa, eu ouvi muitas coisas que aí eu ficava muito chateado. Então, hoje em dia, eu sempre peço assim que eu tenha a Deus nas minhas orações, tal, na minha preparação, para que eu tenha sempre um equilíbrio, bom senso, serenidade, acho que essa é a palavra, né? Que tenha muita serenidade ali no meu trabalho, que eu possa avaliar o trabalho do árbitro, assim, sempre tentando fazer crítica construtiva e não só falar do erro pelo erro, né? Porque eu sofri muito com isso e hoje eu procuro ter esse bom senso e é muito diferente mesmo, porque quando eu apitava, eu tinha aquela fração de segundos para tomar a decisão. E hoje, como comentarista, se eu cometer um erro, eu posso voltar na transmissão e mudar a minha opinião. Olha, eu falei que tinha sido pênalti, mas agora eu estou vendo um ângulo diferente aqui, realmente não foi pênalti, o zagueiro tocou só na bola e não tem problema nenhum. É aquela chance que eu não tinha quando apitava, né? E principalmente hoje, com a implementação do VAR, o trabalho ainda o nosso trabalho assim passou a ter uma importância no sentido, além de explicar a regra, ter que falar do protocolo do VAR,
de falar também de quando o VAR pode interferir ou não numa jogada, mas é assim, um trabalho de muita responsabilidade. As pessoas às vezes pensam, as pessoas comentam, né? Agora está muito tranquilo, fica lá no ar-condicionado, só critica, mas é um trabalho de muita responsabilidade, que a gente forma opinião, a gente está julgando o trabalho dos árbitros, então tem que ter muito equilíbrio, bom senso e serenidade. Então é isso, a gente chega no final desse papo. Queria agradecer mais uma vez aqui ao Paulo César de Oliveira por ter recebido a gente, né? Tomado seu tempo aí e ter recebido a gente. Valeu, Miguel. Eu que agradeço pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Mando um abraço aí para todos os seus amigos da turma e eu desejo muito sucesso para vocês. Valeu, grande abraço.